Boa noite, queridos irmãos. Gostaria de falar para vocês da importância de nós estarmos juntos nesse programa que temos feito toda a segunda-feira. Vamos aguardar um pouquinho. Os irmãos já estão entrando na live. E, como eu sempre peço, gostaria que você me desse um ok se o som está chegando bem, a imagem está chegando bem. Vai dar uma osciladinha nesse início. E está entrando. Eu acho que tá bom, ok. Obrigado, Jezinho. Queridos, nessa noite nós vamos dar continuidade àquilo que temos falado sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia. E falando sobre Bíblia, a gente sempre tem um tema a cada segunda-feira. E essa segunda-feira a gente quer falar sobre dons naturais e dons espirituais. Mas eu quero orar primeiro e pedir para que o Senhor esteja conosco nesse momento e que tudo aquilo que a gente vai falar seja de uma forma que possa nos ajudar no nosso crescimento a cada dia. Pai, eu te peço que a tua graça, teu amor e principalmente o teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria e conhecimento, nos dá entendimento, para que ele possa nos ajudar nesse momento, que nós possamos aproveitar o melhor esse tempo que vamos estar juntos e receber do teu amor, Senhor, e da tua graça, para que possamos todos juntos, Senhor, fazer com que a tua palavra ela entre no nosso coração e ela não seja só algo que nos ensine, mas que nós possamos praticar aquilo que temos aprendido em nome de Jesus. Falávamos semana passada sobre sonho. A Fabielle lá de Santa Rosa estava junto conosco e foi algo muito especial porque a gente deu uma parte falando sobre algo mais científico, mas também falando sobre a questão espiritual. Se você não viu, tá aqui no nosso Instagram, é só dar uma olhadinha. E essa noite a gente quer falar sobre dons naturais e dons espirituais. E a primeira coisa, então, que a gente deve parar e pensar o que significa dom, não é? Dom, talento, é uma qualidade inata. Eu estou falando primeiro da questão do dom natural, aquilo que nasce com a pessoa. Aquela pessoa que nasce com o dom, com o talento de tocar, ele tem uma facilidade maior que qualquer uma pessoa que daqui a pouco, mesmo que se esforçando, demora para conseguir trabalhar com um instrumento de corda, de sopro ou qualquer coisa desse tipo. A gente vê muitas pessoas que têm um talento para dramatização, para o teatro, para as artes. Uma pessoa tem um talento especial para desenho. Eu e a Márcia, por exemplo, temos uma afilhada que ela tem um talento tremendo para desenhar. E aquilo é natural dela. Ela lança os traços com facilidade. Então, o dom natural ou a questão do talento natural é algo que vem do próprio DNA da pessoa. A conjunção de fatores até do local onde ela nasceu também, que vai ajudar para que esse talento seja desenvolvido. A gente que foi um dia criança, a gente sabe, todo menino quer ser jogador de futebol, mas para ser jogador de futebol tem que ter talento, tem que ter a forma do drible ou a forma do chute, e isso é que faz ele se destacar diante dos outros. Só que o nosso erro é nós olharmos o dom como algo especial de um jeito que vai nos colocar acima de outras pessoas porque elas não têm o mesmo dom que nós. Algumas pessoas têm o dom de falar, o dom de se expressar. E até um termo que eu uso bastante, que às vezes algumas pessoas elas ficam, puxa, mas o que exatamente o pastor quer falar a respeito disso? Quando eu digo assim, a retórica é boa. Retórica é a arte de falar bem sobre um determinado assunto. E às vezes quando a gente vai conversar com uma pessoa, ela tem um desenrolar fácil
para falar. Então, ela tem um dom da retórica, um dom do falar, um dom de se expressar por através de palavras. Então, todo dom natural, ele vem do próprio ser humano, do DNA, vem das circunstâncias em que ele nasceu, o lugar que ele nasceu, e aí a gente compreende que os dons eles vão ir evoluindo conforme a pessoa se permite. Alguém que desenha, ela tem o dom natural do desenho, mas ela precisa se aprimorar. Então aqui a primeira coisa que a gente quer especificar aqui, ou quer colocar como uma coisa importante, que todo dom natural, ele deve ser aperfeiçoado. Alguém tem um dom de cantar. Essa pessoa ela não pode ficar só olhando para o dia a dia dela e admirando por causa da sua voz bonita. Mas ela tem que ir e procurar alguém que a ajude, a que vá com ela mais adiante, para que aquele dom que ela tem, aquele dom natural que ela tem, ele cresça e ele seja usado. Nós como congregação, nós como comunidade, nós temos compreendido, e aqui eu quero deixar um registro de um cara que nos ajudou de uma forma exuberante, sensacional, até não tem uma palavra para falar o que foi a vinda dele aqui na nossa igreja em Santa Rosa, o Rafael Carvalho. E ele veio trazer aqui um workshop de adoração, de louvor e adoração. E numa das pautas que ele está falando naquele workshop dele, ele fala sobre isso, que quando nós temos um talento de música, e principalmente hoje, né, a gente tem mais essa questão desenvolvida na igreja, a questão da música. Santa Rosa, graças a Deus, nós temos uma oficina de violão, e as crianças podem aprender também. Isso é algo que eu oro para que um dia nós tenhamos um professor de violão, um professor de canto, um professor de teclado, um professor de bateria, para que as crianças, aquelas que têm o talento, elas comecem a desenvolver os seus talentos. Né? Eu gosto muito, por exemplo, tem uma irmã que nos assiste aqui de vez em quando, ela não está aqui ainda, mas tem uma que está aqui que também já fez parte disso. A Maria já fez parte do nosso teatro já também. A Sinara, uma menina lá de Santa Catarina. Ela tem um dom. A Camila é uma outra que tinha esse dom. Um dom especial para o teatro. Mas, pastor, o senhor está falando de Bíblia. E o senhor está falando de dons naturais. Aonde os dons naturais se encaixam na Bíblia? Querido, se nós formos ver, quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis, ele cria o homem com uma capacidade especial e ele designa esse homem no Éden com uma capacidade especial de guardar e cultivar. Ele dá ao homem, e a gente poderia falar sobre vários aspectos disso, mas Deus coloca no homem também a sua imagem e a sua semelhança. Ah, pastor, mas o homem caiu. Sim, o homem caiu. Mas dentro dele há algo especial que vem do próprio Deus, que é a arte, que é o dom. De uma forma muito errada. Às vezes nós como pastores e nós como religiosos pegamos e sucumbimos os talentos das pessoas porque nós não queremos que elas expressem as formas que Deus permitiu na vida delas e nós não entendemos que a própria arte é do próprio Deus. A arte da pintura. Quisesse Deus que eu tivesse o talento de ser um pintor de telas. Eu acho muito lindo telas que são pintadas por pessoas que têm esse dom. Tem uma menina lá de Pelotas lá que pinta telas, um talento que é dela, inato. E Deus ele ama isso. Ele ama quando nós entendemos, e até a gente pode pensar que aquele texto lá de Mateus capítulo 25 que fala dos talentos, até a gente poderia transportar para isso. Quando a gente tem um talento, a gente recebe um talento de Deus, a gente tem que multiplicar ele. É óbvio que eu entendo que aquele talento ali que está falando uma questão de moeda daquela época. Mas nós também podemos colocar aqui essa questão do talento. Aquilo que eu recebi de Deus, há um outro texto lá em
em Coríntios que diz que tudo que eu devo, tudo que eu faço, tudo que eu manifesto, eu tenho que manifestar para a honra e glória do meu Deus. Então, se eu canto da melhor forma possível, eu tenho que crescer. Eu estava falando do Rafa, e o Rafa, ele fala que aquele que toca, ele tem que buscar a técnica. Para quê? Para que cresça a compreensão dele de fazer algo em excelência para Deus. Então, se eu pudesse falar agora sobre dom natural a alguém, eu falaria que os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, foi para honrar o nome dele, para cuidar que cada pessoa que está à nossa volta possa desfrutar daquela coisa especial, daquele ponto especial que Deus colocou na nossa vida. Então, todas as vezes que eu olho e me vejo, eu sou uma pessoa que eu tenho um talento especial para fazer tapeçaria, sei lá o que for, e eu pego e afogo isso e não passo para outra pessoa, eu estou deixando aquilo que Deus colocou de uma forma especial sobre a minha vida. A gente estava conversando, a gente conversa muito sobre algumas coisas relativas a essa questão humana. Eu e a Márcia é uma advogada. E um dia a gente estava falando sobre o novo trabalho dela, que ela trabalha num local como uma assistente social. E ela dizia que ela se sente muito melhor ali, cuidando de toda essa questão, ela trabalha com criança. E eu vejo ela com um talento especial para cuidar das crianças que ela cuida no lar onde ela trabalha. Ela tem algo especial. E hoje até ela estava me contando de uma criança que chegou e abraçou ela. É um talento especial. Ela tem que crescer naquilo ali, eu digo para ela, tem que crescer porque Deus te colocou naquele lugar para te ser especial para aquelas crianças. E cada um de nós é especial no lugar onde Deus nos colocou e nós temos algo especial para dar às pessoas que estão à nossa volta. E aí, queridos, por exemplo, uma pessoa que tem um talento especial para música, não é só para tocar no louvor da igreja, mas é para sentar em família e ali desfrutar da beleza dos acordes de um violão, de uma guitarra, ou alguém que troca um instrumento de sopro para que a família desfrute daquilo ali e nós não venhamos a nos enganar de que as coisas boas que Deus nos deu, nós temos que afogar porque em um momento da nossa vida aquele determinado talento a gente usou de um jeito que foi para, sei lá, brincar, zoar ou tocar uma música que daqui a pouco hoje nós entendemos que ela não é uma música que nós devemos tocar. Isso aí até a gente poderia entrar nessa discussão, né? Ah, pastor, mas eu tenho um talento, mas meu talento é tocar, mas eu só toco música do mundo. Ora, música de Marte ninguém conhece, né? Diria um cara que eu escuto de vez em quando, não existe música de Marte. Toda música é do mundo. Agora, algo que nós precisamos entender é que aquela pessoa que tem o talento, ela deve crescer no conhecimento daquilo que foi colocado dentro dela. Uma pessoa que tem um dom especial, um talento especial para pintura, ela precisa entender que ela tem que estudar pintores que daqui a pouco não são aquilo que a gente imaginaria como algo bíblico. Mas a própria palavra nos assegura que Deus, ele é um Deus que nos ama de uma forma especial e ele expressa em nós a excelência. Então, no momento em que eu sou alguém que tem um dom especial para escrever, porque existem pessoas que têm esse talento especial para escrever, eu tenho que me desenvolver na escrita. E eu tenho que me desenvolver de que forma? A melhor forma para a gente falar, a melhor forma para a gente escrever, a melhor forma para a gente expressar pensamentos é com a leitura. E um erro muito grave que a igreja comete pelo fato da gente
ter e entender que o nosso ponto principal de partida para a leitura e o nosso ponto principal para que nós sejamos pessoas que têm uma compreensão sobre aquilo que Deus quer na nossa vida é a Bíblia. E nós devemos ler a Bíblia sempre. Eu estou falando especificamente sobre alguém que tem que escrever. E essa pessoa tem que ler bons livros. E essa pessoa, para ela despertar o talento dela, ela não pode ler somente leituras que sejam de cunho cristão, que sejam de cunho evangélico. Ela precisa expandir a linha de raciocínio dela, e a forma de se expandir a linha de raciocínio é nós termos uma compreensão crítica sobre as coisas. Todo o talento que Deus me dá, Ele quer que eu cresça. Mas no crescer eu vou ter que entender que daqui a pouco eu vou ter que ter um professor que não vai estar dentro do círculo de pessoas que eu tenho dentro da igreja. E eu, como alguém que estou lendo a palavra e compreendo que Cristo Jesus veio sobre a minha vida e Ele me deixou, e Ele subiu aos céus e Ele me deixou o Espírito Santo dele, Ele me deixou a capacidade de eu me envolver com pessoas de fora do meio evangélico e não ser influenciado. Pelo contrário, eu influenciar no meio ao qual estou vivendo. Exemplo, uma pessoa que vai fazer faculdade. Uma pessoa que vai fazer faculdade, ela vai ter o convívio, vamos dizer, as meninas que a Fabielle, por exemplo, estava aqui comigo, ela fez psicologia. Para te começar a falar de psicologia, tu tem que falar de filosofia. E tu falar de filosofia é tu falar de um sentimento grego, extremamente, né? E aí o que isso significa? Pensamentos que diferem de um Deus único. Então, quando eu me coloco nesse ponto, eu tenho que entender que eu tenho que crescer. E Deus ama quem quer se desenvolver nos seus talentos naturais. Então, todas as vezes que eu entendo que eu tenho um dom natural, e esse dom natural, ele me permite ser uma pessoa melhor para o meio que eu estou vivendo, eu estou honrando o nome do meu Deus. E o nome dele está sendo glorificado na minha vida. Mas existe também, queridos, e aí eu destaco uma forma como a gente tem trabalhado nos últimos dias, falando sobre o texto de Lucas, capítulo 24, dos irmãos que estavam no caminho de Emaús e eles se deparam com Jesus no meio do caminho, e ao se deparar com Jesus no meio do caminho, eles tomam de assombro que Jesus, andando com eles, pergunta: mas o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e está andando do lado deles. E eles respondem: mas só tu não sabe o que aconteceu? O que se fala sobre Jesus de Nazaré, varão cheio de sabedoria, conhecimento, profeta da parte de Deus, que morreu pela mão daqueles que eram as autoridades. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E até é fato que as irmãs disseram que ele apareceu a elas, mas até esse momento não há uma manifestação. E ele entra na casa deles e quando ele reparte o pão, eles veem que é o próprio Jesus. E o próprio Jesus daí desaparece e eles vão até os irmãos que estavam reunidos, os apóstolos, e falam a eles, e ele aparece de novo aos apóstolos. Sai dali e vai para Betânia, lugar de descanso de Jesus. E quando ele chega lá, ele é assunto aos céus. Mas quando ele é assunto aos céus, ele previne eles que eles vão receber algo especial da parte de Deus, como ele já tinha falado em muitos outros momentos. E lá em Atos dos Apóstolos, que é praticamente uma continuação, Lucas e Atos dos Apóstolos, se a gente lê todo Lucas e a gente lê Atos, a gente vai ter uma compreensão melhor sobre essa trajetória cronológica de Cristo Jesus. E lá, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os anjos de Deus falando: olha, esse mesmo que vocês viram subindo, esse vai descer em glória. Mas Jesus tinha prometido e tinha dito que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E em Atos, capítulo 2, a descida famosa do Espírito Santo.
E eles estavam reunidos no templo quando veio um som veemente no ambiente e eles olharam para cada um daqueles 120 homens que estavam lá e viram como que se línguas de fogo repartidas sobre eles e cada um começou a falar em várias línguas. E ali é conhecido como o mover do Espírito Santo ou a descida do Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Apesar de, se nós formos estudar toda essa questão, nós vamos ver que o Espírito Santo se manifestou em dezenas de momentos, em várias situações, e o Espírito Santo ele está entre nós desde a criação, ele é triuno, Deus é triuno, Deus Pai estava na criação, Deus Filho estava na criação, Deus Espírito estava na criação. E no decorrer dos anos que os homens vão vivendo e que Deus escolhe a casa de Israel para ser casa especial sobre eles e depois as nações, em todas as declarações dos profetas, o Espírito Santo estava agindo dessa forma. Mas o próprio Jesus disse que ele deixaria o Espírito para nós sermos morada do Espírito Santo. E dessa forma o Espírito Santo faria com que o nosso coração se voltasse para Deus. E eu poderia dizer que os nossos talentos, as questões naturais do nosso ser, elas seriam trabalhadas junto com o Espírito Santo de Deus, para que nós fôssemos bênção a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que estão conosco a cada dia. Então, eu poderia te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós para que os nossos dons naturais sejam cada vez mais desenvolvidos e esses dons naturais sejam usados para a honra e glória de Deus. Quando eu falo isso, queridos, eu estou falando da importância da gente compreender que o Espírito Santo de Deus que foi deixado para cada um de nós, e nós somos a morada dele, nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo, ele nos foi deixado para que nós crescêssemos como pessoas e desenvolvêssemos a cada dia, e de uma forma especial, uma compreensão do grande amor desse Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, só dar um tempinho aqui para mim clicar aqui. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre o Espírito Santo, ou melhor, sobre os dons espirituais. Por que o livro de Coríntios? Porque Paulo, ele de uma forma especial, ele tem um toque da parte de Deus, Atos, capítulo 9, o homem que era contra Israel, contra Cristo Jesus e aqueles que falavam do amor dele, recebe um toque do próprio Deus, do próprio Espírito Santo na vida dele, e aquele que era o perseguidor, ele se torna perseguido. Por quê? Porque ele começa a falar do amor de Deus para as pessoas. E em Coríntios, que foi uma das igrejas que ele, de uma forma apostólica, começou, ele fala aos coríntios vários assuntos. E um dos assuntos que ele fala, e ele coloca uma pauta para eles compreenderem, é sobre o Espírito Santo. E no capítulo 12, vamos voltar aqui, no capítulo 12, no versículo 1, o texto começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando eres gentios, eram induzidos e levados a ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E aqui é importante salientar, queridos, que quando está escrito todos, é todos. É todo aquele que se professa filho de Deus por através da compreensão de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou
dos mortos e deixou o seu Espírito Santo e há de voltar. Você é um cristão. Porque você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, deixando o Espírito Santo dele. Você é um cristão. Então, a todos esses o Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo não é algo que vai vir sobre a pessoa porque ela tem uma vida mais regrada que outra pessoa. Entenda isso que eu estou falando. O Espírito Santo ele é disponível a todo aquele que crê. Então, como nós aprendemos a oração do Pai Nosso de Mateus, capítulo 6, o texto diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ora, quem pode santificar o nome de Deus senão o próprio Deus? Então, quem nos santifica não somos nós, por melhores que nós pensamos que nós somos. Quem nos santifica é o próprio Deus. E a gente poderia compreender que a cada dia ele está querendo mudar mais e mais a nossa forma de ser. E cada dia nos santificar mais. Ah, pastor, mas eu um dia fui convertido. Ah, Miguel, um dia eu fui convertido e não consegui vivenciar tudo isso. Cara, pode ter certeza que o Espírito Santo ele está disponível a você nesse momento para que você seja cada vez mais uma pessoa transformada. E Deus cada vez mais está olhando para ti para que você seja alguém especial, filho amado dele. Porque ele não abandona os seus. Ele nos escolheu. Ele está conosco e vai estar conosco até a consumação dos séculos. E depois de tudo isso, ainda na eternidade. Então, quando eu falo de Espírito Santo e quando eu falo de dom do Espírito Santo, eu falo de uma coisa que Deus quer dar a todos nós. E aí alguns podem, eu posso entrar nessa discussão, e apesar que isso poderia ficar para um outro dia, para a gente falar melhor sobre batismos, né? Batismos. E eu poderia falar que o batismo com o Espírito Santo, ou o próprio Espírito nos dá dons, é para todos nós. Não é aquele que é mais santo ou aquele que é menos santo. É para todos. Então, no momento que eu estou aqui falando, o próprio Espírito Santo pode estar te revestindo do poder dele e você pode ser alguém que está recebendo os próprios dons espirituais de Deus na tua vida. Tu consegue entender isso? Que é para todos nós e é só uma questão de eu crer, de eu ter fé, que é esse Deus que me dá isso. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza. Certeza, então, quando eu creio que o próprio Cristo está na minha vida através do Espírito Santo, ali o Espírito Santo começa a manifestar na minha vida. E aqui diz o texto, a diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Essa tradução aqui é a Bíblia do século 21, diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. O que significa isso? O dom espiritual é dado por Deus a cada um de nós, não para nosso próprio benefício, para o benefício individual, não. O dom espiritual ele é dado para o benefício coletivo. Nós vamos ver aqui os dons espirituais e nós vamos ver que em um determinado dom há o dom de fé. Mas não é a questão da fé simples que nós temos, mas são pessoas que são dotadas de uma fé extraordinária. Uma fé que elas podem dizer assim, acontecerá. E às vezes a gente confunde meio com o profético, tudo isso, mas a gente vai especificar tudo isso. Mas é muito mais que isso, é uma coisa de dizer assim, ó, vamos lá, que no momento que a gente chegar naquele lugar, vai estar tudo preparado. Era o que Jesus tinha. Ele diz aos discípulos, ó, ele ainda vivo, né? Ele ia entrar em Jerusalém, ele está indo para Jerusalém, ele chega para os discípulos e diz, ora, vão à cidade, vocês vão encontrar um burrinho amarrado, os donos do burrinho vão perguntar para que vocês querem, vocês vão dizer que o mestre precisa dele. E
chegando nessa cidade, ainda vocês vão, mais uma coisa que ele falou, quando vocês chegarem nessa cidade, vocês vão em um determinado lugar que vai ter um quarto no alto, no segundo piso, o cenáculo, né? O lugar onde eles se reuniram para a última ceia. E esse lugar, vocês preparem, porque lá nós vamos fazer um momento, nós vamos conversar lá. Gente, aconteceu tudo como ele disse. Ai, pastor, mas era Jesus. Ai, Miguel, mas era Jesus. Não, queridos. Eu conheço homens e mulheres de fé que eles têm trabalhado a vida deles e têm dedicado a vida deles única e exclusivamente por atitudes de fé. Eu posso dizer aqui para vocês sobre George Miller, eu posso falar aqui sobre homens contemporâneos que hoje nós temos. Eu conheço um cara que eu super indico o livro dele, que a gente está sempre falando aqui, que é o livro que a gente tem como livro de cabeceira, que é o Mike Duke Estrada, que tem a cultura da oração. Aquele homem, gente, ele começa um trabalho na Copa do Mundo. Agora vai me falhar. Agora vai me falhar qual foi a Copa que ele começou. Mas daqui a pouco eu me lembro. Ele começou um trabalho em 2 ou 3 Copas do Mundo atrás, que era para ser só um momento de oração em um lugar. E ali ele começou a plantar um pensamento naquele povo sobre uma sala de oração. E a sala de oração que ele mantém hoje tem vários turnos de oração. E eles têm um projeto de um dia ter uma sala de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o local onde ele tem a sala de oração dele é um dos pontos de prostituição mais terríveis do Rio de Janeiro. E ele comenta sempre que as meninas, as garotas de programa, as mulheres que fazem programa no prédio, é um prédio inteiro, elas sobem no elevador e o pessoal está ali subindo para a sala de oração, que é um andar acima, e elas estão convivendo com aquele povo ali, só que algumas vão lá na sala de oração pedir oração quando os filhos estão doentes, coisa e tal. Cara, esse homem teve fé para manter um lugar no meio de um lugar de prostituição. Isso é um dom de fé. Porque a maioria das pessoas sairia daquele lugar. Então o Espírito Santo está disponível a cada um de nós para manifestar aquilo que Deus quer, para que um manifestar comum, coletivo, uma comunidade, uma congregação, uma cidade, um povo, ou até uma nação inteira, sejam abençoados por aquilo que aquela pessoa está manifestando por através do dom espiritual. E como eu disse antes, os nossos dons naturais, casados com os dons espirituais, vão nos fazer pessoas felizes. Vão nos fazer pessoas felizes. E mais que isso, vão fazer com que as pessoas que estejam à nossa volta se maravilhem daquilo tudo que o Senhor está fazendo. E a continuação do texto, ele diz assim: porque é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, realização de milagres, e a outro, de profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação dessas línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas e distribui-as individualmente conforme ele deseja, mas nunca esquecendo que é para abençoar o coletivo. Nunca é para única e exclusivamente abençoar um indivíduo. E se você for ler a continuação do texto e você for lá para o versículo 31 do capítulo 12, eu já vou falar mais sobre os dons espirituais. Mas olha isso aqui como é interessante, gente, e como é forte. Quando nós lemos a Bíblia, o nome desse nosso programa é Contexto. Por quê? Porque o nosso objetivo não é ler só um texto e usar esse texto
e uma forma de criar uma doutrina única, de uma única expressão bíblica, mas sim usar o contexto todo do texto para que nós possamos entender melhor aquilo que o próprio autor quis deixar. Por isso o nome contexto. Então, quando eu vejo o contexto do texto dos dons, no final do capítulo 12, no versículo 31, diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Ponto. E aí diz assim o apóstolo Paulo: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, só um pouquinho, estou saindo aqui do tablet, e eu quero mostrar para vocês aqui uma outra tradução. Demora um pouquinho porque é lento aqui. E eu estava lendo na outra tradução o Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Uau! Se os dons espirituais já aparelham a igreja e fazem da igreja o suporte para que as nações sejam transformadas, entenda, querido. Entenda, querido. É Cristo Jesus aquele que, quando vier no milênio, vai trazer o início da restauração de todas as coisas. Por mais triste que nós estejamos com qualquer situação de injustiça, de erro, por mais que nós nos esforcemos com todo o nosso talento, nós nos tornamos uma pessoa que tem o talento de falar e nós vamos para a política e nós assumamos um cargo público de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador do estado, senador, presidente da república, a gente seja um cara que esteja lá na ONU, sei lá o que a gente for. Dentro de nós há algo terrível chamado carne humana. Quando eu falo carne humana, desejos carnais. E infelizmente, querido, pelo menos pela minha concepção, na minha concepção, no meu entender, no ler a Bíblia, no estudar a Bíblia, no estudar pessoas que falam sobre o assunto, o ser humano, ele é caído, querido, e ele precisa de Jesus. Somente o dia que nós tivermos alguém que não só professa da boca para fora, mas vive, aí vai ser diferente. Mas isso eu não acredito que vai acontecer, porque Deus ele tem algo especial para nós, mas é no mover do Espírito Santo, com uma coisa chamada noiva de Cristo. É essa que ele tem uma aliança para fazer a diferença. E por que eu estou falando isso? Porque quando o apóstolo Paulo diz aqui, porém eu vos mostrarei um caminho que é melhor que todos, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31. O próximo capítulo de 1 Coríntios é 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor. Se eu não tiver amor, e a gente pode continuar aqui sobre o amor, vai dizer assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Então, queridos, quando eu estou falando isso, eu estou falando que o dom espiritual, e aí a gente pode voltar lá para o capítulo 12, quando eu estou falando de dom espiritual, eu estou falando que o dom ele tem que vir carregado de algo muito melhor, de algo muito maior, que é o amor. Então, quando você pega alguém, ou você pega uma igreja, ou você pega um pastor, ou você pega alguém falando através dos dons que Deus dá,
você tem que ter em mente que o dom que Deus deu é para abençoar o coletivo. Mas se esse dom que Deus dá, e o dom é irrevogável, Deus dá o Espírito a todo aquele que crê. Eu conheci homens, queridos, que eles tinham o dom da palavra. Eles pregavam melhor que eu. Eles tinham dons específicos de profecia. Dezenas de milhares. E eu não estou exagerando quando eu digo dezenas de milhares. Homens carismáticos que hoje não vivem e não professam a fé segundo as Escrituras. Mas se tu parar um pouquinho, eles até começam a te convencer sobre aquilo que eles estão pensando hoje. Na minha juventude, e aí você está falando com um cara de 52 anos, que vai fazer 53 daqui a alguns meses. Então, não existia essa loucura da que a gente tem hoje de internet, de informação, que eu vou ali no YouTube e, puxa, tem tudo que é tipo de pregação e todo tipo de pregador, e os pregadores, e os maiores pregadores que existem, tanto nacionais quanto internacionais. Mas naquela época existia um pregador específico que tinha pregava num canal de TV e era muito cedo da manhã, e eu acordava muito cedo da manhã para ver aquele pregador. Cara, eu amava a pregação daquele cara. Aquele cara era, meu Deus, era alguém especial, cara, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Uma mega igreja nos Estados Unidos. E as mensagens dele vinham para o Brasil, pelo ministério dele aqui no Brasil, e eram traduzidas, E um belo dia eu tô já um pouco mais adolescente, um pouco mais. Aquele homem caiu em pecado. Envergonhou a família, envergonhou todo mundo. Mas, gente, o dom que Deus deu, ele permanece em nós. E muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, cara, será que a gente saiu por um período ou teve alguma situação que a gente não viveu bem com o Senhor? Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. O próprio Deus nos santifica para que os dons que Deus nos deu, tanto os naturais quanto os dons espirituais, eles floresçam e cresçam e sejam algo especial para que os outros sejam abençoados. Então, aqui no capítulo 12, deixa eu ver aqui, versículo 8, quando fala ali, para uma pessoa é dado o espírito de sabedoria. Esse espírito de sabedoria, queridos, é a revelação de alguma coisa que está acontecendo com a vida da pessoa ou que vai acontecer. É uma sabedoria, como uma compreensão. Aí depois fala sobre o espírito de conhecimento. É algo que está no coração da pessoa, que Deus gera um conhecimento, um sentimento, alguma coisa que a pessoa está querendo, daqui a pouco não tá conseguindo vivenciar isso. E aqui, queridos, cabe eu abrir, o primo Regis que gosta, quando eu falo, né, da gente abrir um parênteses aqui. Gente, não consegui vivenciar algumas coisas além do que nós vivenciamos até aqui, tanto na fé como na nossa vida de relacionamentos, é algo que o Espírito Santo ele está disponível para que nós cresçamos com ele e assim nós possamos crescer como indivíduo, como pessoa, nos nossos relacionamentos. Mágoa não é para ficar. Então, quando Deus nos dá uma palavra de conhecimento que existe algo, é para que a pessoa ela trabalhe aquilo no seu coração e ela seja curada. De forma alguma, queridos, essas duas manifestações do Espírito, esses dons do Espírito, se você em um momento foi em algum lugar que você viu que isso estava sendo desenvolvido,
é para você ser curado, para você ser mudado, para você ser transformado. Não é para você ficar amarrado naquilo e depender daquela pessoa para a vida inteira. Então não seria benefício, não é benefício para o coletivo, está sendo benefício para o indivíduo que está fazendo você ficar ali porque ele fica te revelando um monte de coisa. Não. Eu não posso me empolgar porque tem uma sequência aqui nesses dons, então deixa eu segurar um pouco a minha forma de falar aqui. Aí continua, fala do dom de fé, que eu já mencionei aqui, que é uma fé especial. Um dos dons, querido, que eu admiro, poder de curar. O cara ora pela pessoa e a pessoa é curada. Óbvio, querido, por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida, em muitos momentos, a gente vê alguns desses dons, parece que aparecendo no meio da igreja, mas é uma coisa esporádica, é um momento, é outro momento. Não significa que aquela pessoa tem aquele dom específico para aquele momento, mas isso significa também que se você orou com alguém e essa pessoa for curada, você deve procurar cada vez mais o aperfeiçoamento desse dom. Se é um dom, por exemplo, de curar, se você orar por uma pessoa e ela não for curada, e você disser, eu não tenho o dom, você nunca vai saber se você tinha o dom mesmo, porque você orou um só. Agora, se você orar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 pessoas, e uma pessoa for curada, cara, começa a buscar em Deus, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, desenvolver os melhores dons, porque ali Deus vai começar a operar na tua vida, tu vai estar buscando Ele. Entende isso? Então, a alguns é dado o dom de curar. E a pessoa recebe o poder de fazer milagres. Cara, aqui é uma coisa extraordinária. Milagres do tipo... eu já vi. O que eu vou fazer? Eu já vi pessoas serem curadas de câncer. Mas não só o câncer, de uma forma que ele vai diminuindo, mas eu vi pessoas serem curadas, uma mulher específica, eu lembro, que ela foi curada de um tumor que ela tinha no seio, e no mesmo momento ela disse, eu senti algo no meu seio. E quando ela sentiu isso, no outro dia ela foi no médico, ela precisava fazer exames, e o médico disse, como é que isso aconteceu? Foi cauterizado o teu câncer aqui. Sumiu. Isso é um milagre, porque foi extirpado, tirado. O dom de curar, mais um milagre aconteceu na vida da mulher. Ou como uma outra mulher em uma manifestação, ela tinha machucado o pé e a pessoa orou e o pé da mulher... E queridos, isso eu vi com os meus próprios olhos, antes de usar óculos. Então, eu vi de olho nu. Então, e o pé da mulher que estava inchado começou a murchar. A mulher se desesperou e disse, o que é isso? O que é isso? Ou um outro rapaz que estava com um problema de coluna e começamos a orar por ele, e aquele homem, ele sentiu o poder de Deus sobre a coluna dele, ele disse, para, o que é isso que vocês estão fazendo? Tem uns que acham que é piada essa história, mas ela é verídica. E nós estamos orando por ti, Deus está curando a tua coluna. Não, eu não quero que orem por mim mais. Eu não posso ser curado, porque eu estou num pecúlio, eu recebo do governo. Eu não quero ser curado, é sério. Então, Deus dá dons. Miguel, para com tudo. Eu quero descer do carrossel. Eu quero parar com tudo. Porque eu não vejo isso hoje na igreja, querido. É porque nós não temos buscado os melhores dons. Lembra que eu li lá no 31? Buscai com zelo os melhores dons. Mas eu vos apresento algo melhor, que é o amor. Então, eu estou compreendendo e eu estou fazendo uma leitura com você, que o nosso dom natural, ele tem que ser desenvolvido a cada dia, e que o meu dom natural, ele, casado com o dom espiritual que Deus me deu, ele vai fazer algo para o coletivo ser abençoado de uma forma especial, e no momento que eu estou desenvolvendo aquilo que Deus me deu, eu permito cada vez mais que o amor de Deus entre no meu coração, e isso vai gerar um mover tremendo sobre a vida das pessoas. O texto continua, fala de dons de milagre, e outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, que seria profecia, né?
E outro ainda, a capacidade de fazer a diferença entre dons, o discernimento de espírito, né? E o mesmo espírito é dado a capacidade de falar em línguas, e outro, a capacidade de interpretar línguas. Mais adiante, lá no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que, dentro dos dons, o dom mais excelente é o dom de profetizar. E que esse é o dom que a gente tem que procurar, e é o que a gente precisa mais no nosso país hoje, profetas. Mas não profetas que ficam falando a paz, quando não há paz. Mas é profetas que confrontam o pecado. É profetas que veem tanto a pessoa que está em adultério, ela está em pecado, como aquela que mente também está em pecado. Como aquela que está batendo na esposa, é o mesmo sentimento de pecado daquele que está enganando a esposa, mas nunca bateu nela. Entende isso, queridos? Então, quando eu compreendo que esses dons eles são para mover algo especial no coletivo de todos que estão à nossa volta, há algo especial. O melhor desses. E a igreja ela tem uma necessidade de ter muito mais ainda, é profeta. Mas na igreja em que nós vivemos de um sentimento pentecostal, neopentecostal, é mais dado ênfase ao dom de línguas. Mas, querido, o apóstolo Paulo deixou bem específico isso. Que se não há interpretação na igreja, não há necessidade de se falar tanto e tão alto em línguas. Porque aquele que não entende aquilo que está acontecendo, ele vai olhar e vai dizer que mas é uma montoeira, como se diria lá na Mina do Leão, como se diria lá na minha região, uma montoeira de palavra que não tem motivo. Agora, o dom de línguas é para crescimento individual. Então, Mateus capítulo 6, lá, que a gente tanto bate e fala, entra no teu quarto, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ali é o momento, se eu não tenho nada mais para falar ao Senhor, e se eu já tive o meu momento de silêncio, porque o momento de silêncio é extremamente importante para ouvir o Senhor, é importante ter um caderninho do lado para anotar as impressões que tu tem de Deus, tudo isso, a gente já falou lá em oração sobre isso. Eu oro um período em línguas, porque diz lá, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que quando eu oro em espírito, o dom de línguas é para edificação pessoal, eu e Deus. No meio da congregação, eu oro em línguas, mas no momento em que eu levanto a minha voz para orar em línguas é se tem alguém interpretando. Pastor, mas pouco vejo isso na igreja. Queridos, eu estou batendo desde o início. O nosso problema é que nós não damos valor, e até vai ficar uma frase engraçada, nós não damos valor ao dom que nós temos, ao talento que nós temos. Eu, por natureza, queridos, sou tímido, extremamente tímido. Eu, por natureza, não falaria nada. Meu Deus, aparecer na frente de uma câmera. Meu Deus. Eu uso barba porque Deus não me deu a graça de ter a beleza da fisionomia. Por isso eu uso uma barba para dar uma disfarçadinha. Falar aqui, misericórdia. Mas aí um dia, Deus começou a manifestar nele a graça, o amor dele. E eu fui compreendendo que esse Deus ele é especial e que o talento natural que eu tinha, que era minha voz, falar, eu deveria colocar a serviço dele, ele começou a desenvolver no meu viver algo especial. E hoje eu sou alguém que ensina, que incentiva as pessoas a ensinarem, que incentiva as pessoas a aprenderem. Gente, é o que mais precisa assim, no mundo de hoje, na igreja, é pessoas que queiram aprender. Porque quando você quer aprender, não significa que você vai só ler uma coisinha e vai te satisfazer. Não, é muito maior que isso. É você crescer em conhecimento. É você não ser enganado por qualquer ventinho de doutrina. É você não ser aquela pessoa que é como uma criança, que é levado por qualquer vento de doutrina.
Ou como aquela pessoa que parece um bebê espiritual, sempre querendo um aconchego, sempre querendo um ai. Não, cara, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dá esses dons aqui, que é tudo que a igreja precisa, é o aparelho que a igreja precisa, é a ferramenta que a igreja precisa para os últimos dias, queridos. Aprendamos Mateus 24. Se ouvires rumores de guerra, doenças, terremotos, tudo isso ainda não é o fim. É a recém o princípio das dores. Mas vai haver um tempo, querido, de um período de 3 anos e meio, que vai haver uma tribulação terrível sobre a terra. Que aí, querido, aqueles que tiverem os dons espirituais de uma forma expandida, poderosa sobre eles, homens que tiverem espírito de conhecimento, homens que tiverem espírito de sabedoria de verdade. Não é você chegar num púlpito e começar a falar coisas para as pessoas. Não vai ser ali. Vai ser no meio de uma tribulação terrível, de abertura de selos e trombetas. Quem tem ouvido, ouça, Apocalipse, leia, aprenda, queira aprender. E ali vai haver um mover do Espírito Santo sobre a igreja de forma especial. E o dom de cura vai ser extraordinário. E nós vamos falar em línguas e vai haver uma interpretação tremenda. Mas como nós vamos ter todas essas coisas se nós não começarmos a buscar agora? Quero te incentivar, estou terminando. Estou acabando, porque a ideia não é ser tão longo. Mas eu quero te incentivar. Eu quero te incentivar para você olhar um canal que um pessoal de Santa Rosa produz, a Carol, uma outra menina lá, a Michele, e mais uma outra menina que agora não me recordo o nome, Kelly, se não me engano, ou Késia, chamado Pais Precursores. E lá eles falam de como um pai ele tem que ter o desenvolvimento de cuidado com seu filho para que ele seja alguém poderoso no seu tempo. O que está se falando disso? Eu preparando meu filho. Se você tem Instagram, procura aqui o Instagram da pastora Bruna. Também, ela tem também um material que ela fala sobre maternidade. Cara, são coisas que a gente precisa para esse tempo. A gente tem que... Não, querido, se tá ruim agora, tu imagina daqui a um tempo. E como nós vamos preparar o nosso filho? Palavra de Deus. Princípios de Deus. Posso te escandalizar agora. Não adianta ter só princípios morais. Tem que ter princípios bíblicos. Mas, pastor, princípios morais são princípios bíblicos. Sim, querido. Mas é além. Porque eu posso te chocar, mas o que era normal ontem, hoje eu me apodero de algo que é comum. Normal no meu tempo era pegar emprestado e devolver. Hoje é comum ficar pra gente. E a gente prefere ficar com o comum do que aquilo que é normal. Não é normal, querido, nós criarmos desavença com as pessoas, não. Porque a própria palavra, ela fala que nós temos que ter amor por todos. Então, hoje é comum a gente cancelar alguém no Instagram, a gente cancelar alguém no WhatsApp, a gente cancelar as pessoas. Então, queridos, o que eu preciso te dizer nessa noite é: pega esse dom natural que Deus te deu, não importa a área, e cresça nele, desenvolva ele. Junto com o dom espiritual que o Espírito Santo nos deixou mediante a ida de Cristo Jesus para estar sentado à direita de Deus Pai, que está lá nos olhando, vendo tudo isso. O Espírito Santo que está em nós, esse Espírito ele se mova. Quero, para terminar, indicar um livro para você, do Fábio Coelho, um profeta da nação brasileira, um livro de um brasileiro, e queramos nós que hajam mais livros escritos por brasileiros na compreensão daquilo que o Senhor tem deixado para nós como nação.
não apagueis o espírito do Fábio Coelho. Aqui ele fala um pouco de dons espirituais, mas ele fala mais sobre o dom de profecia. Excelente livro, que fala muito mais sobre profecia que qualquer outro dom. Mas é isso aqui que a gente tem que entender. Lá o texto de 1 Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Deixai manifestar o Espírito Santo na tua vida a cada dia. Quero orar contigo e quero te abençoar e pedir para que o Espírito Santo nessa noite nos ajude e nos próximos dias ele faça algo especial no nosso meio. Especial. Que venha fluir os dons do Espírito no nosso viver. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um. Quero te pedir, Senhor, que tu venha com o teu amor. Na verdade, Senhor, se nós não tivermos o amor que vem do teu coração para cada um de nós, de nada vai adiantar. Não adianta entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo se não houver amor no nosso coração, não vai atingir nada diante de ti. Então a minha oração nessa noite é: vem com os teus dons espirituais sobre o nosso ser, Senhor. Senhor, e que nós tenhamos disposição de desenvolver, de permitir que os dons eles fluam em nós, para que o teu nome seja engrandecido, para que o todo seja abençoado. Como eu oro também, Senhor, que os talentos, Senhor, naturais que nós temos, Senhor, nós possamos entender que nós precisamos desenvolver eles. E nós como congregação, Senhor, nós como comunidade, que nós possamos observar tanto aquela menina que dança e que daqui a pouco ela pode estar numa escola de balé muito maior das que nós temos hoje e desenvolvendo isso, engrandecer e glorificar o teu nome através do balé, assim seja, Senhor. Se é um menino que joga futebol, que nós possamos incentivar que ele vá muito além daquilo que ele teria aqui nos limites da terra em que nós vivemos. Abençoa, Senhor. Se é alguém que tem o dom, Senhor, da pintura, se é alguém que tem o dom da poesia, se é alguém que tem o dom da escrita, Senhor, que o teu Espírito Santo, por através dos teus dons, ajude essas pessoas a crescerem e que nós possamos ver o teu amor fazendo a diferença para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, daqui a pouco já vai estar lá no YouTube esse vídeo. Vai ficar aqui gravado aqui no Instagram. Passa para o maior número de pessoas que você puder. Não é para deixar o nosso nome engrandecido, mas é para que a gente esteja aprendendo palavra de Deus. E aprendendo palavra de Deus, a gente nunca vai ser enganado, porque o amor do Senhor nos ajuda em todas as coisas. Que a graça, o amor e a verdade de Deus estejam na vida de cada um, em nome de Jesus.